olha só, gente, nós temos aqui, como você já viu na vitrine, nós temos Augusto Nicodemos. Pastor Augusto, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no BTcast. Muito obrigado, eu estou muito feliz em poder participar e contribuir aí com o estudo de determinados livros, né, da escritura. Agradeço pela disponibilidade, pelo tempo. E, pastor, não tem nada a ver com o assunto, mas quero parabenizá-lo pela sua ação positiva na internet. Hoje em dia, eu penso que tu és um dos pastores reformados, com uma atuação muito forte na internet. Tem uma equipe, né? Ou perguntar não ofende, eu imagino que seja uma equipe de pessoas ali. Mas parabéns por essa atuação na internet tão eficaz, né? E abençoando tanta gente. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E você está certo, né? O que tem dado um impacto ao meu ministério na internet, realmente não é nem a minha pessoa, é claro, mas a equipe que tem conhecimento, capacidade, disponibilidade, isso é muito importante. São todos voluntários aqui da minha igreja que pegam material que é feito aqui, na própria igreja, nos estúdios aqui, e eles publicam, divulgam, editam, e se não fosse pelo trabalho desse pessoal, seriam apenas sermões pregados no domingo, que na terça-feira o pessoal já teria esquecido, né? Olha aí. Não, mas parabéns mesmo, então leve aí os parabéns a toda a equipe, porque eles têm feito um ótimo trabalho. E pastor, vamos falar sobre Gálatas, e tem vários temas, inclusive enquanto conversávamos off-topic para essa gravação, tu elencaste uma série de temas. Obviamente, né, a gente não vai conseguir passar por todos os temas da carta aos Gálatas, e é uma carta relativamente pequena. A gente tem quantos? 6 capítulos, e são riquíssimos. Eu sempre costumo lembrar de um amigo meu que uma vez ele estava desesperado. Cara, ele ia assumir uma igreja, e ele, cara, como é que eu vou fazer pra pregar toda semana? Ele começou a ficar com um certo desespero, né, de vertente pentecostal, e não era muito acostumado a fazer pregações expositivas ou temáticas, né, ou com uma série de temas. Eu falei, cara, a Bíblia tá aí, ó, tu tem pelo menos 66 pregações garantidas. E aí quando eu conheci o professor Clóvis, que é um professor presbiteriano da faculdade onde eu trabalhava, e eu descobri que ele tava há mais de 2 anos no livro de Romanos, eu fui falar pra esse meu amigo, cara, dá pra tu ficar um tempão num livro, mas tem que estudar, tu tá disposto a isso aí? E Gálatas é esse livro da Bíblia que tem tantos temas interessantes. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, pra gente começar a entrar nessa carta de Paulo, é o que motivou Paulo a escrever essa carta? E eu ainda coloco um plus nessa pergunta, que me parece que é uma carta que ele fez questão de escrever com o próprio punho, né? O que gerou? Qual foi, digamos, a gente consegue pontuar o que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas? O que aconteceu foi o seguinte: Paulo andou pela região da Galácia pregando o evangelho, e ele na verdade não tinha nem intenção de ir lá. Ele próprio diz aqui que a primeira vez que ele pregou lá foi por conta de uma doença. Então alguns autores acham que Paulo estava atravessando a região, e como é uma região que tem pântanos, e os pântanos têm todo tipo de doença contagiosa, né? Paulo acabou pegando lá uma doença, e por conta de uma expressão que ele diz lá, que os Gálatas estariam dispostos até a arrancar os olhos para dar para ele, alguns acham que é alguma doença que tinha a ver com os olhos, né? Glaucoma. Uma conjuntivite, provavelmente, né? É uma conjuntivite braba mesmo, né? E Paulo, então, acabou se detendo por aquela região, e como ele não perdia tempo, né? Onde ele podia, ele pregava o evangelho. E aí, então, surge a comunidade cristã na região da Galácia como fruto desse movimento inesperado, né? Paulo disse que foi por um acaso, né? A primeira vez quando ele esteve lá, está aqui no capítulo 4, verso 3. Vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Quer dizer, não foi nem planejado. Bom, tudo bem. De qualquer forma, a providência de Deus levou ele lá para a Galácia, ele pregou o evangelho, muitos gálatas creram no evangelho e montaram as igrejas no estilo paulino, né? Elegeram seus oficiais, provavelmente. Paulo, então, tendo ficado bom, depois que ele achou que as igrejas estavam fortes o suficiente, ele vai embora. Depois da saída de Paulo, chegou na comunidade um grupo de pregadores, se dizendo apóstolos e com autoridade da parte de Jerusalém, dos cristãos de Jerusalém, a igreja mãe, né, a igreja sede, e que diziam que o trabalho de Paulo tinha sido incompleto, porque Paulo, é verdade, tinha falado que a salvação era por Cristo, mas isso era somente parte da verdade, não era somente Cristo. Além de Cristo, os gálatas tinham que cumprir as obras da
lei que Deus havia dado a Moisés. Porque o Messias era judeu, as escrituras eram judaicas, a esperança da salvação tinha sido dada a Israel, a aliança de Deus era com Israel. Então esses missionários, que a gente chama de judaizantes, queriam convencer os gálatas a dar um passo mais além. Ou seja, além de terem sido batizados em nome de Jesus, professando a fé no nome de Jesus, eles agora tinham que se circuncidar, guardar a dieta religiosa dos judeus, não comer aqueles animais que eram prescritos lá na... Bacon. Não podia comer bacon. Camarãozinho. Torresminho. E tinha que guardar o calendário religioso dos judeus. Lua nova, festividades, aquelas festas principais e os sábados, ou sábado. E alguns dos gálatas começaram a dar ouvidos a isso aí. Ô pastor, desculpa te interromper, só para eu me localizar aqui cronologicamente. Esses judaizantes, né, esses missionários aí, isso é depois do concílio de Jerusalém em Atos 15, confere? Tem duas teorias, né? Uma de que Paulo passou lá antes e outra que passou depois. A mais plausível é que ele passou depois. O fato de que ele não faz nenhuma referência à decisão do concílio de Jerusalém, que foi deixar os gentios em paz, né? Eles não precisavam tomar sobre si as obras da lei, a não ser evitar algumas coisas que provocavam a perturbação dos judeus, no caso de comunidades mistas. Paulo não menciona a decisão do concílio porque ele queria que os gálatas fossem persuadidos, não por força daquela decisão conciliar, mas por força do seu próprio apostolado, que é uma coisa que ele enfatiza muito na carta. O tempo todo Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica e era com base nela, em cima dela, que ele queria que os gálatas reconhecessem que eles tinham recebido o verdadeiro evangelho e eles não podiam se desviar disso aí. Essa é uma razão palpável pela qual aquela decisão de Atos 15, né, ela não é usada por Paulo aí, pois pareceria que seria bastante conveniente ele fazer isso, né? Mas ele não usa, e toda a argumentação dele é em cima do Antigo Testamento e da sua própria autoridade apostólica. Então a carta é escrita com o objetivo de impedir que os gálatas se tornassem judeus, né? Praticassem a circuncisão e se colocassem debaixo do jugo da lei de Moisés. Então a carta tem esse objetivo, e ela é uma carta, muito dura. Dura sim. Todas as outras que Paulo escreveu, geralmente começa assim, elogiando, né? Dizendo uma coisa boa da igreja ou qualquer outra coisa. Nessa daqui, Paulo já entra com os dois pés na caixa dos peitos, né? Dos Gálatas. Né? Eu tô tão feliz agora, que eu sempre falo isso quando prego em Gálatas e o pastor agora confirmou. Ele tá indignado na carta, né? Não vou dizer com raiva, né? Mas ele está bastante indignado na carta com essa oscilação, né? Essa falta de firmeza dos Gálatas que tão facilmente estavam se deixando levar pelo ensino desses falsos profetas. E aproveitar o ensejo para ressaltar uma coisa que o pastor Nicodemos falou anteriormente, que o apóstolo Paulo está reforçando o seu apostolado. Ele não quer utilizar a carta do supertrunfo do Concílio de Jerusalém, né? Ele está utilizando a própria autoridade que Deus deu para ele de apóstolo. E a gente vê isso muito forte nos capítulos 1 e 2, quando o Paulo ele começa a se justificar. Ele já inicia a carta dizendo que ele é apóstolo não da parte de homens, mas Deus que o chamou. Ele vai contar toda a história dele, dizendo que ele não foi a Jerusalém antes disso, mas depois ele viu Pedro por 15 dias, ele não viu ninguém senão Tiago. Ele começa a contar a história dele, que ele foi para a Arábia. Então a gente vê pelo menos um quarto dessa carta é ele falando sobre a história dele, né? Justamente para reforçar o fato de que ele é um apóstolo. Então, pastor, por que ele está reforçando tanto o apostolado? Estava sendo duvidado isso na época? Sem dúvida, porque a estratégia dos judaizantes era diminuir a autoridade de Paulo atacando a sua apostolicidade. A argumentação devia ser mais ou menos o seguinte: primeiro, Paulo não é um dos 12. Cristo chamou 12 apóstolos. Então, esses é que são os verdadeiros apóstolos e todos eles estão em Jerusalém. Eles são judeus e são guardadores da lei. Paulo surgiu depois, é um judeu da dispersão, não é um judeu lá de Jerusalém. Paulo é totalmente rejeitado pelo povo
judeu. Onde Paulo passa pregando o evangelho, a princípio ele é ouvido na sinagoga e em seguida o próprio povo judeu se vira contra ele. Ele é apedrejado, é preso, é chicoteado, expulso da cidade. E Paulo tem intenções mercenárias, não é? Paulo, o alvo dele era plantar igrejas para fazer disso um meio de vida. Além disso, Paulo fala contra as glórias do judaísmo. Paulo diz que a lei passou, diz que o templo já não tem mais sentido, diz que toda a legislação mosaica se cumpre em Cristo Jesus. Em outras palavras, não é? Esse, eu imagino, é o argumento dos judaizantes, né? Paulo não deve ser confiado, ele não é um apóstolo verdadeiro. Ele é um mercenário, alguém que se vale do título e tudo mais. Mas nós, os judaizantes dizendo, né? Nós somos de Jerusalém, nós temos aqui cartas, nós temos pedigree, nós temos aqui a autorização da igreja de Jerusalém, conhecemos os verdadeiros apóstolos e vocês então devem obedecer a nossa orientação e não de Paulo. Então por isso que Paulo, como você falou corretamente, nos capítulos 1 e 2, ele faz uma apologia do seu apostolado, né? Ele é tão apóstolo quanto os 12. O seu apostolado vem diretamente de Jesus Cristo, da mesma forma que os 12 foram chamados por Cristo. Paulo foi chamado também por Cristo na estrada de Damasco. Da mesma forma que Pedro, Tiago e João receberam o evangelho da circuncisão, Paulo, recebeu o evangelho da incircuncisão. É o mesmo evangelho, mas apenas com audiências diferentes, não é? Os judeus e gentios. E Paulo não precisou pedir autorização dos que já eram apóstolos antes dele para ele começar a anunciar a Cristo e a missão aos gentios. Então tudo isso tinha como objetivo, essa defesa do apostolado dele, tinha como objetivo, né, contra-atacar as tentativas dos judaizantes de minar a sua autoridade. E, inclusive, ele conta o episódio em que ele confrontou o próprio Pedro. Essa aí é massa. Porque Pedro havia se mostrado inconsistente com a doutrina da justificação pela fé que Pedro pregava, igual a Paulo. Só que Pedro foi incoerente na hora de sentar à mesa com os gentios lá em Antioquia, né? Eu ainda me pergunto o que tinha de tão interessante, mas agora te ouvindo, acho que deu para entender. Era o pedigree mesmo, porque Paulo vai lá, evangeliza, mostra o evangelho, né, a justificação pela fé. Aí vem os judaizantes e falam, não, peraí pessoal, não é bem assim, ó, Jesus é como tu falaste no começo, né, Jesus era judeu, ó, tem que fazer isso aqui, isso e aquilo. Aí é aquela questão da graça mesmo, né, parece que o pessoal quer lei mesmo, o pessoal quer lei, eles querem saber o que fazer para ser salvo. Exatamente, o apelo da mensagem judaizante, quer dizer, a eficácia dela e o sucesso dela, é porque ela encontra eco no coração humano. O coração humano, ele é avesso à ideia da graça, em que ele é salvo gratuitamente, livremente, sem participação nenhuma, sem esforço da parte dele, sem mérito da parte dele. É muito difícil para o pecador aceitar a graça, a salvação como sendo um dom de Deus, um dom que vem dos céus livremente e é oferecido gratuitamente mediante o sofrimento, a morte de Cristo na cruz do Calvário. O pecador se sente mais à vontade com um sistema de salvação em que ele participa, em que ele tem uma parte, em que ele pode dizer, eu fiz alguma coisa. E era essa a mensagem dos judaizantes, toda aquela glória do judaísmo, a circuncisão, guardar determinados dias, uma conduta na alimentação que evitava determinados alimentos, isso encontra eco no coração do pecador. Já a mensagem da cruz, como o próprio Paulo diz escrevendo aos Coríntios, é loucura, parece loucura mesmo, a pessoa não acredita que... Quantas vezes, né? Eu creio que vocês também já devem ter passado por isso, quantas vezes evangelizando ou compartilhando o evangelho com outras pessoas, as pessoas depois de vir dizem assim, mas é só isso? É verdade. Só isso, aceitar, é isso mesmo, né? A pessoa reluta, né? É como se fosse bom demais para ser verdade, ou então não é possível que uma coisa tão séria como a salvação, o perdão de pecados, aconteça assim, tão gratuitamente que não tenha nenhuma participação nisso. Então, não é de estranhar que os Gálatas se sentissem atraídos por aquele tipo de mensagem, além disso que já foi falado aqui, não é? A tentativa de minar a autoridade de Paulo, fazendo o contraste entre quem era Paulo, quem eram os apóstolos de Jesus Cristo e quem eram aqueles judaizantes que se apresentaram como enviados de Jerusalém.
Pastor, eu tenho algumas perguntas sobre essa parte aí mais narrativa de Gálatas, né? Na qual Paulo conta um pouco da história desde a sua conversão até praticamente o momento em que ele está escrevendo, né? Primeiro, essa menção que ele faz no capítulo 2, a imposição de mãos de Tiago, Pedro e João, não pode ser uma referência resumida ao Concílio de Jerusalém, no versículo 9. Se a gente aceita a teoria de que Gálatas foi escrito depois do Concílio de Jerusalém, então o verso 9 pode ser uma referência, a não ser que Paulo tenha ido uma outra vez a Jerusalém numa viagem que não está narrada no livro de Atos. Mas para harmonizar isso aí com o livro de Atos, que inclusive é uma das passagens mais difíceis, né, uma das coisas mais difíceis para você fazer, é você encaixar capítulo 1 e 2 no livro de Atos. Mas então, para aqueles que optam pela teoria de que Gálatas foi escrita, a carta foi escrita depois do concílio, o verso 9 seria um resumo do concílio de Jerusalém, contado por Paulo, né, algum tempo depois da perspectiva dele, né? E que bate exatamente com a decisão. Tiago, Cefas e João, eles deram a destra da comunhão para que Paulo fosse para os gentios. E Paulo, juntamente com Silas e Barnabé, terminado o concílio de Jerusalém, eles pegaram a decisão e foram pelas igrejas, né, anunciando e pregando. Nesse ponto, Paulo não tinha dificuldade, porque nas igrejas para onde ele estava indo levar essa decisão e falar a respeito dela, não tinha polêmica, né, não tinha questionamento a respeito da autoridade dele, nem absolutamente nada. Já na Galácia era diferente. Então, o verso 9 seria uma descrição resumida, né, de Atos 15, né, do Concílio de Jerusalém, se a gente adota essa perspectiva aí, de que Gálatas vem depois de Atos 15. E quando ele fala sobre os que vieram de Jerusalém, e ele vai dizer que são da parte de Tiago, no versículo 12, não alimenta assim uma teoria de uma indisposição de um para com o outro, de Paulo para com Tiago, ou o contrário? Alimenta, sim. Inclusive, a carta aos Gálatas, ela foi usada como base pelo Ferdinando Bauer, ou Bauer da Escola de Tübingen, da Escola das Religiões Comparadas, e no século passado ele postulou que nós tínhamos que refazer a nossa história do cânon do Novo Testamento, porque nós estávamos laborando sob a suposição de que a igreja primitiva no século I, ela tinha unanimidade, ou ela era coesa. Ele postula que havia, na verdade, dois tipos de cristianismo. Havia o cristianismo primeiro, né? Ele usou a dialética de Hegel, a visão de Hegel da história, né? De que a história funciona com base numa tese, a qual se sobrepõe ou se contrapõe uma antítese, e a junção das duas forma uma síntese que, por sua vez, é contradita por outra antítese, formando uma nova síntese, e nesse processo dialético a história vai acontecendo. Então, o Ferdinando Bauer, ele propôs uma leitura do Novo Testamento dialética, nos moldes hegelianos. Ele disse que a tese, ou seja, o primeiro tipo de cristianismo que surgiu foi o cristianismo petrino, que era o cristianismo sediado em Jerusalém, que era baseado no judaísmo. Os que se converteram a Cristo ali em Jerusalém, eles continuaram guardando as obras da lei, eram judeus, apenas acreditaram que Jesus era o Messias. Isso não os impediu de continuar a circuncidar seus filhos, de ir ao templo, de participar das festas, de guardar a dieta religiosa e tudo mais. A antítese é o cristianismo paulino, porque Paulo pregava que as obras da lei, elas não são necessárias, que a lei encontrou seu cumprimento em Cristo Jesus e que a pessoa era salva mediante a fé somente, não pelas obras da lei. E então, durante o século I, houve o embate dessas duas correntes. E o que é que aconteceu? A síntese, que foi o surgimento do que ele chama de ur-catolicismo, ou seja, o catolicismo primitivo, se dá no século seguinte, no século II, quando a igreja judaica ela deixa de existir depois da queda de Jerusalém. Os judeus cristãos, eles fogem, permanecem ainda por um tempo nas montanhas com suas comunidades judaico-cristãs, mas logo desaparece, e o tipo de cristianismo que prevaleceu foi o cristianismo paulino. Aí o que é que aconteceu? Chegou no século II, um autor
resolveu contar a história da igreja primitiva, mas idealizada, querendo apagar esse conflito entre Paulo e Pedro, né? E quando eu falo Pedro, é Pedro e Tiago, né? Pedro, Tiago e João. Então, o cara escreve uma história do surgimento da igreja primitiva, onde quem abre a porta para os gentios é Pedro, onde Paulo faz votos e vai no templo se santificar, pratica a circuncisão e guarda o calendário judaico, é o livro de Atos. Então o livro de Atos foi escrito no século II, dando uma visão romântica da igreja, é a síntese, né? Porque, na verdade, no século I, o pau quebrava entre o cristianismo petrino, sediado em Jerusalém, obras da lei, versus cristianismo paulino, que é o cristianismo gentílico pela fé somente em Cristo Jesus. Aí o Ferdinando Pauer, ele estabeleceu o seguinte critério. Como é que a gente sabe que um livro é autêntico? Se o livro reflete esse conflito entre o cristianismo petrino e o cristianismo paulino, então ele foi escrito no século I. E aí ele aplicou isso e para o século I só sobrou Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Cartas como Efésios, Colossenses, Filipenses e tudo mais, é tudo século II. Porque eles não têm uma visão negativa da lei, eles procuram harmonizar. As pastorais nem se fala, né? Onde Paulo fala bem da lei, não é Paulo. É um paulinista escrevendo no século II, nessa tentativa de apresentar uma descrição da igreja que seja assim, uniforme e tal, né? Então, um dos argumentos que eles usam é dizer que em Gálatas você encontra esse conflito, né, entre os judaizantes, a turma que vinha de Jerusalém, da parte de Tiago, e o apóstolo Paulo. Bom, o problema, eu não estou dizendo que eu acredito nisso não, viu, gente? Isso aí... A gente sabe. O Bart Ehrman estava gostando da tua explanação aí. Mas desde que a teoria hegeliana caiu no descrédito há muito tempo, né, a dialética de Hegel, essa teoria também caiu com ela, né? Então, pouca gente hoje duvida da historicidade de Atos, né, que o livro de Atos foi escrito de fato no primeiro século, né, e boa parte, quase não, e todo o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, né? Pouca gente hoje joga para o século II algum livro do Novo Testamento. Mas teve uma época que essa teoria prevalecia e um dos argumentos é exatamente esse, né? Esse conflito aí que parece haver. Mas o que aconteceu é o seguinte, de fato, a igreja de Jerusalém, ela permaneceu praticando as obras da lei. Isso aí não resta dúvida e não há problema com isso. O problema era se o judeu que tinha se tornado cristão, ele confiava naquelas obras da lei para sua salvação. Aí Paulo pegava de frente. Agora, Paulo não tinha problema um judeu aplicar ao filho a marca identificadora da sua raça, que era a circuncisão. Tanto é que ele circuncidou Timóteo, que era filho de uma mulher judia, né? Ele não tinha problema com isso. E Paulo, quando estava entre os judeus, ele se comportava como judeu. Ser um bom cristão não significava ser um mau judeu. O problema era quando se queria impor aos gentios aqueles marcadores de identidade do judaísmo, que era exatamente a circuncisão, a dieta e o calendário. Então, esse pessoal que vinha de Tiago, eu duvido, não é? A gente duvida que Tiago teria dado autorização, ou teria ensinado, ou mesmo incentivado esse pessoal a querer impor essas marcas aos gentios para a salvação. No máximo, exigir que no ambiente onde houvesse judeus e gentios, os gentios em respeito não comessem porco, não comessem sangue, para respeitar os escrúpulos judeus com relação a isso aí. Mas não que Tiago e Pedro ensinassem aos judeus que a salvação era também mediante as obras da lei. É só ler as duas cartas de Pedro e ler a carta de Tiago, né? E fica evidente que ambos criam que a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus, não é por obras da lei. Quando Tiago fala lá na carta dele que as obras salvam, ele está falando ali das obras que são decorrentes da fé. E ele não está em oposição a Paulo, porque as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo condena. E a fé que Paulo recomenda e que salva não é aquela fé que Tiago critica, dizendo que é fé vazia, morta e fé dos demônios, né? Que é uma fé hipócrita. Eles estavam falando para contextos e audiências distintas. Paulo enfrentando o legalismo e Tiago enfrentando o antinomismo, ou seja, uma fé que era intelectual e que não produzia obra nenhuma, ação ou resultado nenhum. Então não há divergência entre os dois. Que acaba também estando presente, tá também presente ali na carta aos Gálatas, quando Paulo fala para não usar da liberdade para dar lugar à carne, né? É mais ou menos esse tipo de coisa que Tiago está combatendo. Exatamente. Ele fala, inclusive, lá, no capítulo 5, ele fala da fé que opera pelo amor, que Tiago ensina lá no capítulo 2 da sua carta.
voltando um pouquinho na história e fora um pouquinho desse tema que a gente estava tratando. Esses 3 anos de Paulo na Arábia. Tem até um filme, né? Paulo das Arábias, não? Eu não conheço, não. Não tem, eu tô zoando. É o Lawrence da Arábia, né? Lawrence, é verdade. Eu não sei qual é a extensão dessa ideia entre os debates contemporâneos sobre Gálatas, mas já vi gente dizer que quando ele fala que não aprendeu nada de nenhum apóstolo e que esteve 3 anos na Arábia, que ele teria ali talvez se encontrado com Cristo mesmo, o que fundamentaria o seu ministério apostólico e não só aquele encontro no caminho de Damasco. E aí é muita imaginação ou... Eu acho que é muita imaginação pelo seguinte, ele aqui, essa passagem aí que você está mencionando é o capítulo 1, verso 17, né? Isso, ele, depois que aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, ele está se referindo àquele encontro lá no caminho de Damasco, né? Ele diz que não consultou carne e sangue e nem subiu a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes dele, mas ele foi para as regiões da Arábia e depois ele voltou para Damasco, né? O que ele foi fazer naquelas regiões ali, no verso seguinte ele diz, depois de 3 anos subi a Jerusalém, etc., o que então a gente faz as contas e imagina que ele deve ter ficado pelo menos 3 anos ali naquela região da Arábia, né? Quando a gente estuda as fontes do conhecimento de Paulo, e aí não só Gálatas, mas as outras cartas dele, a gente percebe que o background de Paulo, ou seja, de onde ele tirou as suas ideias, é facetado. Primeiro, tem todo o treinamento que ele recebeu enquanto rabino nas Escrituras, e ele faz uso abundante disso nas cartas, inclusive na carta aos Gálatas. O tempo todo ele está argumentando a partir de textos do Antigo Testamento, fazendo o que um rabino treinado faria, basando os argumentos dele em citações tipo Midrash, né, que são comentários corridos, não entra muito em exegese, mas são aplicações corridas dos textos para a realidade atual, em favor do argumento que ele deseja defender. Então, a fonte do pensamento de Paulo era, sem dúvida, em primeiro lugar, as Escrituras de Israel. A segunda fonte do pensamento dele, sem dúvida, e aqui não estou colocando em ordem de importância, eram as revelações diretas que ele recebeu de Jesus Cristo. E a primeira foi aquela lá no caminho de Damasco. Eu vou dar um exemplo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim: irmãos, eu vou dizer um mistério para vocês. O mistério é esse, que nós não morreremos todos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque os mortos ressuscitarão e os vivos seremos transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Como está escrito, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão? É uma citação que ele faz de Isaías e de Oséias, uma combinação das duas. Donde a gente percebe que Paulo, ele não somente podia citar as Escrituras, no seu sentido natural, óbvio, né, a qualquer leitor, mas ele tinha insights e perspectivas que, se ele não dissesse, a gente não saberia. Eu poderia ler essa passagem de Isaías e Oséias dezenas de vezes, eu não estaria vendo nunca ali a doutrina de que os vivos, por ocasião da vinda de Jesus, serão transformados no corpo glorioso e passar pela morte. Mas Paulo tinha esses insights porque ele era apóstolo, fazia parte do equipamento apostólico interpretar autoritativamente o Antigo Testamento e ver coisas ali que aos olhos humanos, né, normais, passaria batido. É o que Paulo chama de revelação de mistérios. Um outro mistério que ele revela está em Romanos 12, quando ele diz assim, aliás, Romanos 11, quando ele diz, irmãos, eu vou dizer um mistério, que veio endurecimento até Israel, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, como está escrito. E aí ele cita uma passagem dos profetas para justificar. Mas aquela passagem você pode ler dezenas de vezes e ela não parece dizer aquilo que Paulo está dizendo, de que o endurecimento de Israel é apenas até a plenitude dos gentios ter entrado. Mas porque Paulo era apóstolo, e ser apóstolo significava ser um intérprete autorizado do Antigo Testamento, então ele recebe de Deus esses insights e essas perspectivas. Como aquela famosa passagem de Mateus, que era outro intérprete autorizado do Antigo Testamento, apóstolo também. Ele lê lá Oséias, do Egito chamei meu filho, que no contexto original significa a saída de Israel do Egito, e ele diz que aquilo é a vinda do menino Jesus lá do Egito de volta para Nazaré, né? Mas eu posso ler Oséias dezenas de vezes, jamais veria aquele sentido, mas Mateus vê.
porque faz parte da sua autoridade apostólica ter esses insights e essas perspectivas no Antigo Testamento que nós não temos. Então, Paulo, em as Escrituras, ele tinha essas perspectivas que eram dadas a ele da interpretação do Antigo Testamento, e nós não podemos negar que Cristo lhe apareceu diversas vezes. Então, o que aconteceu lá na Arábia, eu não sei. Pode ter sido um momento em que ele rearrumou a cabeça. Férias, eu acho que foi férias. Narguile, coisa arada, sei lá. Exato. Teologia dele. Ele diz, pronto, agora eu descobri que o Messias é Jesus Cristo. Então, o que isso tem a ver, como isso impacta o que eu sempre acreditei, que é a salvação pelas obras da lei? Como é que isso impacta a existência do povo de Israel? Como é que isso impacta os sacrifícios que são oferecidos no templo? Como é que isso impacta o fim do mundo e a escatologia judaica que eu sempre aprendi? Então, ele precisou de um tempo para rearrumar a cabeça. Eu não tenho dúvida disso. Esse tempo na Arábia foi tempo de revelação, estudo da Escritura, rearrumar a cabeça, insights, perspectivas, enfim, foi um tempo necessário para que surgisse, para que morresse Saulo de Tarso e surgisse Paulo, o apóstolo dos gentios. Olha aí, muito bom. Pastor, vamos entrar num tema da carta, que é o tema que a gente já vem arranhando aqui ao longo da nossa conversa, que é essa questão, então, da lei, certo? Vem os judaizantes querendo colocar as obras da lei e tal. Eu queria que o pastor desse esse background, até aqui no seu livro, você coloca, não sei se está com o seu livro na mão aí, e imagino que você não deve também lembrar de cabeça. Se lembrar, poxa, aí, Deus, eu quero ser igual. Mas você fala da lei e graça, a história por trás da história, na página 70. E eu queria, então, pastor, que a gente entendesse então um pouco esse papel da lei, né, como esse pedagogo temporário, e o que Paulo então, como é que Paulo vai exortar os Gálatas? Galera, não, eu falei pra vocês o negócio, veio a turminha aí do prepúcio, falou outra parada, é o seguinte, não é assim, ó, as obras da lei é isso, o Espírito Santo, desse relacionamento, né, como é que era esse entendimento das obras da lei? Era salvífica? Porque aqui no seu livro eu percebi que você, não, peraí pessoal, não quer dizer que as obras salvavam, queria que tu explicasse um pouco para nós isso, as obras da lei, né, depois o argumento de Paulo, pra gente entender um pouco, porque eu penso que Paulo aqui, como tu mesmo falaste no começo, ele tá batendo forte, galera, não são pelas obras da lei dessa maneira que vocês estão entendendo, a parada é outra. Olha, essa é uma muito boa pergunta e a resposta vai ter que ser um pouquinho longa. Veja só, até pouco tempo, quando eu falo pouco tempo aqui, eu tô me referindo aqui a uns 50, 40 anos passados. A erudição neotestamentária paulina, os estudiosos paulinos e todas as tradições, luteranos, reformados e tudo, eles não tinham a menor dúvida de que o alvo de Paulo em Gálatas, na carta aos Gálatas, era combater a guarda das obras da lei como meio de salvação. Ou seja, os judaizantes estavam dizendo aos Gálatas que para serem salvos, fé em Cristo somente não era suficiente. Eles tinham que, além de crer em Jesus, guardarem as obras da lei, particularmente aquelas 3 obras que identificavam o judeu, que era a circuncisão, o calendário e a dieta, que são as 3 obras principais, a gente chama de marcadores de identidade do povo judaico, né, e que representavam toda a lei estariam representadas ali. Bom, então isso inclusive foi reforçado pelo entendimento de Lutero. A experiência de Lutero, como também a experiência de Agostinho, né, Agostinho, na confissão dele, né, ele se vê desesperado, contemplando as profundezas da sua natureza corrompida, experiência que vai ser replicada em Lutero, como um monge agostiniano tentando guardar as obras determinadas pela Igreja Católica na Idade Média, não encontrando paz, não encontrando perdão nem salvação, até que a luz brilha e ele percebe que a salvação é pela graça, pela fé e não por obras da lei. E aí então, esse entendimento, né, daí é que vem, né, um dos pontos da reforma é exatamente esse, a justificação pela fé sem a obra da lei. E a base bíblica para isso é a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, que foram as 2 cartas mais usadas na reforma protestante. Bom, então, dentro da tradição reformada, luterana, episcopal, todas aquelas tradições que vieram da reforma, todas elas batem nisso, né? Que, de fato, o ponto central, inclusive, chegam a dizer que o ponto central da carta aos Romanos, da carta aos Gálatas, é a justificação pela fé sem as obras da lei. Bom, até uns 50 anos atrás começou a aparecer uns estudiosos aí que disseram o seguinte: nós estamos lendo Paulo a partir da experiência de Lutero, o que é errado, né? Na verdade, nós temos que ter uma nova perspectiva sobre Paulo, e essa nova perspectiva sobre Paulo passa por uma nova perspectiva do judaísmo, porque até recentemente
todo mundo olhava para o fariseu e para o judeu como um religioso autossuficiente, que achava que podia guardar as obras da lei, arrogante, especialmente personificado naquele fariseu que vai ao templo orar ao lado de um publicano, bate no peito e diz que guarda a lei toda, que Jesus combate em Mateus 23, não é? Ele chama os fariseus de hipócritas e coisa do gênero. Então a visão, esses são os caras que começaram a chegar, né? O Christopher Stendhal é um cara que escreveu um artigo sobre isso. Depois veio o Sanders, que escreveu uma obra massiva, né? Justificação no judaísmo da Palestina. Depois veio o James Dunn e finalmente o N.T. Wright, que é um dos defensores principais da ideia de que nós estamos equivocados, nós estamos fazendo a leitura errada de Gálatas e de Romanos. O problema nunca foi salvação, o problema era pertencimento. Ou seja, quando Paulo combate as obras da lei, ele não está combatendo as obras da lei porque o judeu pensava que era salvo pela guarda das obras da lei, porque todo judeu sabia que ele era salvo porque era parte do povo escolhido, ele era filho de Abraão, ele já nasceu salvo, nascia na aliança, ele guardava as obras da lei como símbolos da sua salvação, né? Como sendo os limites da comunidade salvadora. Então quando Paulo lá em Romanos e em Gálatas ele está combatendo as obras da lei, ele está simplesmente dizendo o seguinte, que toda vez que o judeu insistia nas obras da lei, ele estava abrindo uma brecha entre ele e os gentios, impedindo a comunhão. Então, o problema que é combatido em Gálatas e Romanos não é a salvação, mas é a comunhão da igreja. A pergunta não era o que é que eu faço para me salvar? A pergunta é como é que judeus e gentios podem comungar juntos, viver juntos na mesma igreja. Então, essa é a chamada nova perspectiva sobre o judaísmo e sobre Paulo. E, especialmente, o N.T. Wright tem se destacado na tentativa de nos convencer de que as obras da lei, que ninguém no século I estava fazendo essa pergunta. O judeu não estava fazendo essa pergunta, o que é que eu faço para ser salvo? Porque ele já sabia a resposta. Ele era filho de Abraão, ele nasceu na aliança, ele já nasceu dentro do pacto, né? Ele guardava a lei não para se salvar, mas ele guardava a lei para identificar-se como sendo o povo da aliança, né? Então, e aí influenciou muita gente. Ué, mas é bacaninha assim, hein? Pô, te ouvindo falar aí... Parece bacaninha. O problema é que alguns problemas com essa teoria. Primeiro, a reconstrução desse judaísmo que o Sanders chamou de nomismo pactual, ou seja, ele diz assim, que o judeu do século I, ele tinha consciência, da época de Jesus e de Paulo, ele tinha consciência que era salvo pela graça, e não por obras da lei. O problema não era legalismo, nunca foi legalismo. Então, só que a reconstrução que é feita desse judaísmo, que é chamado de nomismo pactual, ou seja, a guarda da lei, mas dentro do conceito do pacto e da aliança, é feito a partir dos escritos rabínicos datados do século III e IV, Mishnah, Torá, Midrash, Talmud, que é tudo do século III para frente. Então a pergunta é, será que a religião que você detecta, a soteriologia que você detecta nos escritos rabínicos do século III e IV, era a mesma soteriologia que havia no século I? Considerando que nesse meio tempo aí, o templo foi destruído, Israel foi disperso, os sacerdotes foram dispersos, não tinha mais altar para se oferecer sacrifício. Você pode dizer que a religião judaica do ano 300 era a mesma do século I? E eu acho difícil uma resposta positiva. Ou seja, o que é feito então é um anacronismo, é você ler, você empurrar para o século I uma religião que você deduz a partir de escritos que são datados do século III. Esse é o primeiro problema, né, para começar. Segundo, é que essa visão nos coloca em rota de colisão não é com Lutero e nem com Calvino, mas com Jesus. Porque é óbvio que Jesus considerava os fariseus da sua época, se não todos, pelo menos alguns, como sendo legalistas mesmo, como hipócritas, como falsos profetas, que sentavam na cadeira de Moisés e que diziam um monte de coisa que eles mesmos não faziam. Aquela figura do fariseu indo ao templo orar, não é? Jesus, de onde é que Jesus tirou aquilo? Né? Ali era a expressão máxima, né, do legalismo, aquele judeu ali. Vai colocar a gente em rota de colisão? É com Paulo. Quando aqui na carta aos Gálatas, a questão não é comunhão. Paulo fala de cair da graça, se desligar de Cristo. Ele fala de se perder, de ter trabalhado em vão se os Gálatas se deixassem circuncidar. Esse tipo de linguagem não está falando de comunhão na igreja de judeus e gentios. Está falando de salvação mesmo. Então, é por isso que eu não estou impressionado com essa nova perspectiva sobre Paulo. Inclusive, quando eu estava no meu doutorado lá em Westminster,
eu tive um curso inteiro sobre isso. Paulo e a lei de Moisés. Olha, gente, isso foi na década de 90. Na década de 90, quando esse trem estava começando a aparecer, então a Universidade de Westminster, ela já tinha um curso sobre isso. Nós passamos um semestre inteiro estudando. Eu tive que ler o Sanders, o Stendhal, o James Dunn, o N.T. Wright. Na época não tinha despontado ainda. Ele veio um pouco depois disso aí. Mas tudo que ele ensina é baseado nesses caras aí, no Kimmel, que escreveu também um artigo muito interessante sobre a consciência robusta de Paulo e por aí vai. Então, a questão é salvação mesmo. A obra da lei era apresentada como sendo condição para a salvação. Eu não tenho dúvida disso, não. Desses aí, o Wright é o que dá uma abordagem mais evangélica para essa questão, né? O Kimmel, o Stendhal e o Sanders, eles são assim são alemães, menos o Sanders, que é inglês. Eles tão bem mais dentro da tradição liberal da teologia alemã. O James Dunn, ele já é mais evangélico. E depois do James Dunn veio o N.T. Wright, que é anglicano, e ele é evangelical, tá? Uhum. Mas o pessoal pega ele aí, porque ele acaba negando a doutrina da imputação, ou seja, que a salvação é mediante a imputação da justiça de Cristo sobre nós. E aí o John escreveu um livro, não sei se vocês conhecem, mas escreveu um livro exatamente questionando esse ponto. O Carson e vários outros aí. Tem sido uma briga, uma polêmica grande, né, no meio evangélico, mais na academia, né? Só que o Wright é um escritor bastante popular e escreve muito bem. E ele é bom em outras coisas. Ordenação feminina, ele é muito bom. Tô zoando, pastor. Deixou a bola quicando, vai. Deixa a bola quicando aí. Mas nessa parte, eu sou totalmente contra o pensamento do N.T. Wright e do pessoal da Nova Perspectiva. Eu acho que vai colocar a gente em curso de colisão com a carta aos Gálatas. Não tem como ler Gálatas sem pensar que Paulo aqui está reagindo à ideia de que a pessoa é salva pela guarda das obras da lei. Pastor, tu lembra de cabeça aí o nome dos livros que fazem um contraponto a essa nova perspectiva? O do Piper e o do Carson? Bem, o seu livro, né? O seu livro já deve fazer um contraponto, né? O Livres em Cristo, da Vida Nova. O pessoal interessado pode procurar na internet. Nova Perspectiva sobre Paulo, Augusto e Nicodemos. Tem um artigo que eu escrevi, acho que foi publicado até pela Vida Nova, no site da Vida Nova, ou pela Ultimato, eu não sei bem. Já faz alguns anos, quando o N.T. Wright começou a se despontar mais, em que eu ofereço algumas críticas, né, sugestões críticas ao pensamento, né? Então é a maneira mais resumida de você ver isso aí. E tem várias outras, eu sei que tem várias outras obras, eu poderia citar as obras em inglês, né, que eu li na década de 90, né, mas inclusive é inacessível, né, os artigos do Kimmel, do Stendhal em inglês, revista, nesses periódicos, né, que teria que desenterrar e tudo, mas que são seminais, né, para o entendimento desse pensamento. O livro do Sanders tem traduzido, Paulo, Nova Perspectiva, né? Tem um do Wright. O Dan também tem. Do Dan também, Dan também tem. O do Sanders, que foi mais impactante aqui, inclusive olhando para ele aqui na minha biblioteca, tá aqui na minha frente, Paul, the Law and the Jewish People. Paulo, a Lei e o Povo Judeu. É aqui que ele desenvolve as bases do que seria a nova perspectiva em Paulo, é onde o N.T. Wright constrói também, né, muito do pensamento dele. E a resposta do Piper é o fruto da justificação. Exatamente. Editora Tempo de Colheita. Se não me engano, é publicado pela Fiel. Ou é Tempo de Colheita? É o da justificação. Sei lá. Eu tô vendo uma capa aqui, mas pode não ser a... Os links estarão no post aqui. Os links estarão... E também do artigo do pastor Nicodemos, que ele tem... Aí você tem em português um artigo e de lá deve ter notas de rodapé que te encaminham para outras literaturas. Pastor, a gente falou um pouquinho então dessa nova perspectiva e como ela confronta, né, o tema da carta aos Gálatas, então nessa perspectiva mais tradicional e reformada, eu diria assim. E reformada eu também estou incluindo aqui Lutero, né? Então, da reforma, como fruto da reforma. Então, como é que é essa compreensão? Erlan, tu até ia citar um versículo que conversava com a gente em box aqui, pra gente falar um pouco então esse ataque de Paulo. Vai lá, Erlan. É porque assim, a carta aos Gálatas, Paulo, ele enfatiza a liberdade em Cristo em contraste com a escravidão da lei. E esse contraste, eu acho interessante que no capítulo 3, ele cita que, ele pergunta aos Gálatas, né, eu gostaria de saber de vocês, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? É uma provocação que ele faz, é claro que ele está constantemente instando os Gálatas a voltarem ao verdadeiro caminho,
e saírem dessa ideia de justificação pela obra da lei. Mas é interessante porque se a gente volta e pega o primeiro evento em que a humanidade rejeitou algo que Deus deu para ele como revelação, né? O evento do Éden, por exemplo. O argumento da serpente foi: Deus disse que vocês certamente morrerão. Não é bem assim. Quando vocês comerem, vocês serão como Deus, né? Então, o argumento Deus está errado e o que Deus disse está errado e, na verdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem ou fazer como vocês bem entendem, né? E ao longo de toda a Bíblia a gente tem essa recorrência de que o povo faz conforme seus próprios olhos e vai dando tudo errado. E a gente chega aqui, o evangelho é ministrado aos Gálatas e eles preferem acreditar na história de que, não é tão simples assim, deixa eu fazer aqui do meu modo, né? Então eu gostaria que você ressaltasse assim, principalmente o argumento de Paulo ali no capítulo 3, ele sistematiza tudo, né, para que a gente compreenda melhor essa relação lei e graça que tanto é complicada para as igrejas hoje. Nossa, deixa eu ver como é que eu começo aqui. Eu vou tentar fazer um resumão do que eu entendo que é essa relação, e aí vocês me provocam aí se eu deixar de fora alguma dessas questões que vocês levantaram aí, tá bom? Então veja só, a religião que Deus revelou a Israel através de Moisés, que é aquela legislação mosaica, né, que a gente chama, era uma religião de graça. Como é que a graça era oferecida na antiga aliança? Primeiro vinha a lei dizendo: não faça isso, não faça isso, não faça isso, ou então faça isso, faça isso, faça isso, cujo propósito era quebrar a autossuficiência do judeu. Isso aí é Lutero. Lutero chamava a lei de a marreta de Deus, porque a lei tinha como objetivo quebrar a arrogância humana e convencer o homem de que a salvação tem que ser fora dele, que não é por ele, não está dentro dele o salvar-se, mas ele precisa de um salvador. E o que faz com que o homem se convença disso é a constatação de que ele não consegue guardar a lei que Deus deu e que é a expressão da santidade de Deus. Então lá no Sinai, Deus deu na legislação mosaica a lei, a gente chama da lei moral, não é? Que tem como objetivo expressar a santidade de Deus, os deveres que ele requer do homem, e cujo propósito último era reduzir o homem àquele grito lá de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, nesse sentido, a lei funcionava como um pedagogo, né? Um aio, um empregado, um condutor, um indutor ao judeu para perguntar, então, como é que ele vai ser salvo. E aí, em seguida, vinha a lei cerimonial, onde o perdão era oferecido no sacrifício. Ao judeu transgressor era oferecido o perdão mediante o sacrifício de um animal, segundo aqueles rituais prescritos na lei de Moisés. E a gente sabe, tinha os detalhes, tinha que ter um ano, não podia ter defeito, tinha que ser sacrificado dessa forma, para esse tipo de pecado, esse tipo de sacrifício, e assim por diante. Então, a lei, o conjunto total daquela religião que foi revelada a Israel, no final, era pela graça. O judeu conhecia a lei, sabia a lei de Deus, se guiava por ela, mas ele constantemente recorria aos sacrifícios, à misericórdia de Deus e ao perdão de Deus, que estavam previstos, oferecidos e contidos ali, e que figuradamente apontavam para a chegada do Messias. O sacrifício de Cristo prefigurado nos sacrifícios dos animais, o templo prefigurava o próprio corpo de Cristo, os sacerdotes intercessores prefiguravam Cristo no ofício de intercessor e mediador entre Deus e os homens, e todas as correspondências, né? O que um corresponde ao quê? Bom, então um judeu verdadeiro no Antigo Testamento, ele era salvo pela graça. Ele sabia que não era pelas obras. Ele dependia da misericórdia de Deus. É só ler os Salmos. Lá você vê Davi o tempo todo dizendo: Senhor, Tu és a minha salvação, em Ti eu espero, Tu és a minha esperança, Tu és a minha glória. Se não for o Senhor, né, onde é que eu estaria? Senhor, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, bem-aventurado a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor atrai a si. Então, a religião, o judeu no Antigo Testamento, ele era salvo pela graça, pela fé no Messias prefigurado ali na legislação mosaica. Mas com facilidade havia também aqueles judeus que não entendiam daquela forma e viam a lei como o caminho de salvação e se tornavam legalistas. Eles pensavam que a salvação era
através da observância da lei. E aí os profetas chegavam matando, né? Os profetas chegavam matando. Todos os profetas reclamavam disso, que Israel pensava que o caminho para Deus era o caminho do ritual, era o caminho do sacrifício, toda aquela superficialidade. Você vê em Isaías, né? Como é que Isaías começa? Dizendo assim, mas peraí, quem é que mandou vocês virem aqui no meu templo? Quem é que pediu de vocês sacrifício? Vocês vão primeiro emendar a vida de vocês, se arrependam, venham conversar comigo, e aí vocês vão ter o perdão, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, aí se tornarão brancos como a lã. Ou seja, Isaías dizendo, é pela graça, é pelo perdão de Deus, é mediante a misericórdia de Deus, não adianta esses rituais vazios que vocês estão me oferecendo. E assim foi durante todo o Antigo Testamento, Então, quando Cristo veio, ele veio como cumprimento da lei, e ele veio explicando o propósito da lei. Paulo entendeu isso muito bem. Então, toda vez que Paulo fala, aparenta falar negativamente da lei, na verdade, você tem que entender a lei como meio de salvação. O que Paulo condena não é a lei em si, mas o legalismo. Você pensar que a salvação é através da lei, que é exatamente o que ele faz aqui em Gálatas 7, em Gálatas 3, não é? Ou na carta toda. Eu falei 7 porque eu estou me lembrando aqui de Romanos, né? Capítulo 7, onde o apóstolo Paulo explica por que a lei foi dada e narra o conflito do judeu debaixo da lei, né? Eu sei o bem, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Vejo isso aqui diante de mim, que era a realidade. A lei foi dada para que no final o judeu desse aquele grito lá do verso 24 de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E Paulo se apresenta com a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, graça e lei sempre estiveram juntas, sempre. A lei com a finalidade, a lei vai na frente, quebrando o orgulho humano, e a graça depois oferecendo o perdão. Toda vez que o Novo Testamento fala, estamos livres da lei, a lei já passou e tudo mais, é a lei enquanto legalismo, enquanto caminho de salvação, enquanto entendida como meio de redenção e de perdão. Então isso não existe, nunca foi a intenção de Deus. Então o que é combatido na carta aos Gálatas, e essa inclusive é uma discussão muito grande dentro daquela discussão da nova perspectiva, o que é combatido na carta aos Gálatas é o legalismo, ou seja, imaginar que a lei, que nunca foi dada para isso, seja caminho de redenção e de salvação. Então a graça, ela sempre existiu, sempre foi pela graça. O pessoal do Antigo Testamento era salvo da mesma forma que nós somos hoje. Eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir, e nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Sempre foi graça, sempre foi fé. E a lei, ela está aí, ela continua, a parte cerimonial se cumpriu, passou, mas a lei moral de Deus, que é a expressão da sua santidade, ela continua fazendo a mesma coisa, me mostrando o meu lugar, mostrando que eu sou um pecador miserável e que eu sempre dependerei do sangue do Cordeiro de Deus para minha salvação. Olha aí, amém. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Muito bom. Pastor, acho que aí acaba entrando também nessa visão a virada, né? Que é uma das coisas que mais encanta nessa carta. A virada dessa questão do cumprimento de obras para a salvação para o cumprimento de certas obras ou para o frutificar do Espírito como evidência, né? Dessa transformação, como essa regeneração, né? E aí lá no capítulo 4, ele fala da escravidão da lei, quando são crianças, né? Quando é menor de idade, o herdeiro é escravo. Depois, no versículo 8 do capítulo 4, ele fala que antes eles eram escravos de deuses que não são deuses por natureza. Só que no capítulo 5, aquele texto que a gente já mencionou, da preocupação dele a respeito da libertinagem pela falta da lei, ele dá uma outra escravidão, porque ele fala, vocês foram chamados para a liberdade, no versículo 13 do capítulo 5, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Você está livre da lei, você está livre dos ídolos, você está livre do pecado da carne que não deve reinar mais sobre você, mas voluntariamente você se faz um servo do outro, né? Porque aí ele vai falar que no final das contas, o mandamento todo se resume só no ame ao próximo como a si mesmo, né? E aí, de Levítico 19:18. Porque em tudo isso, a gente fecha aquela suposta contradição com a epístola de Tiago, né? A gente não tem mais, né? Exatamente. E excelente essa perspectiva aí, não é? O que a gente às vezes não percebe é que Paulo, ele está combatendo, na verdade, são duas coisas na carta. A primeira é essa tentativa de justificar-se diante de Deus pelas obras da lei,
E a segunda é a tentativa de você se livrar do pecado através do legalismo, que as duas coisas andam juntas e fazem parte da mesma religião, né? Da religiosidade humana, né? Tanto a salvação como a ética e a conduta moral, a base do esforço humano que usa a lei como roteiro para se justificar ou para santificar. Final da carta, Paulo apresenta uma alternativa aos Gálatas para aquela tentativa de santificação ou viver uma vida reta diante de Deus oferecida pelo legalismo. Você vê que lá no final do verso 5, ele diz assim, ó, no verso 15, naquela parte, no verso 13 que você citou, vocês foram chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para a ocasião a carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a si mesmo. Aí ele diz no verso 15, olha, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ué, por que essa passagem está aqui? A resposta é simples. No sistema legalista, em que a pessoa avança por mérito, comparações são inevitáveis. Então, numa religião meritória, ela sempre vai causar esse efeito nas pessoas que Paulo descreve aqui. Que as pessoas se mordem, se devoram e se destroem, porque elas estão competindo. Porque o cerne dessa religiosidade é um mérito. E onde há mérito, há competição. As pessoas se comparam, elas procuram se superar umas às outras, serem uma maior do que a outra, e assim por diante. Então Paulo como que está ironizando, né? Ele está dizendo, olha, o cerne da lei é o amor. Mas vocês aí na tentativa de guardar a lei, vocês estão se mordendo, se devorando, se destruindo. Deixa eu mostrar um caminho superior. E aí ele começa a falar na vida do Espírito. Ele apresenta a atuação do Espírito Santo em nossos corações como sendo o caminho para vencer a carne. Ele, no verso 16, ele diz assim, ó, digo porém, ou seja, o porém aí introduz a alternativa, né? Uhum. Eu digo porém, em vez de vocês andarem na lei, querendo se santificar e justificar pela lei, andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. A lei não consegue matar a carne. Ela não consegue frear os maus desejos da carne. O que freia é a vida no Espírito. Ele descreve no verso 17 o conflito, né, do Espírito e da carne. E aí no verso 18 ele diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei e, portanto, não estão escravos da carne. Porque a força da carne é a lei. A lei provoca a carne, desperta a carne, traz as paixões pecaminosas que estão lá na carne e assim por diante. Aí ele faz aquela famosa comparação entre as obras da carne, que são conhecidas, né? Está aí do verso 19 até o verso 21, e depois ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, etc. Coisas que a lei não pode produzir, porque ela não foi dada para isso. Ela pede essas coisas, mas ela não dá a força e o poder necessário para isso. E Paulo termina dizendo no verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, que seria o que aconteceria se eles fossem seguir o caminho da lei, mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Paulo apresenta no final da carta a vida no Espírito como alternativa ao legalismo que era apresentado pelos judaizantes como caminho de vida, né? Como caminho de ética, como maneira de viver aqui nesse mundo. Um caminho muito mais eficaz. A vida no Espírito, né? No poder do Espírito de Deus, que vem mediante a fé, como foi dito, eu não lembro quem de vocês falou, mas que Paulo cita lá no capítulo 3. Vocês receberam o Espírito Santo como? E a resposta é pelo ouvir com fé o Evangelho. Uma coisa que eu gosto muito da carta é o fato dela estar sempre, pelo menos um capítulo, as sessões estarem interligadas. O Paulo cria um argumento e utiliza esse argumento na próxima sessão para iniciar ou como estrutura que fundamenta todo o raciocínio dele. Por exemplo, aqui ele vai dizer que no capítulo 5 que toda a lei se resume num mandamento, ame seu próximo como a si mesmo, e ele demonstra a parte contrária disso, né? Quando você não ama como a si mesmo, você fica competindo, você fica se mordendo, devorando. E aí ele vai citar, né, obras da carne e o fruto do Espírito. E aí eu tenho uma grande dificuldade no capítulo 6 com um exemplo que Paulo utiliza no verso 7, que é, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear isso também colherá. Aí ele vai falar sobre aquele que semeia na carne e o que semeia no Espírito. Mas de onde Paulo tirou isso de que Deus não se zomba? É claro, Deus não se zomba mesmo, né? Mas ele está citando alguma coisa ou ele
e está usando só uma figura retórica? É boa pergunta. Eu não me recordo de nenhuma passagem do Antigo Testamento que especificamente esteja sendo citada por Paulo aqui. Mas a gente tem que lembrar que os autores do Novo Testamento, eles usam o Antigo de várias maneiras. Eles fazem citações diretas, frequentemente introduzidas pela fórmula está escrito, ou eles fazem alusões indiretas, geralmente reproduzindo de memória alguma passagem, ou eles ecoam, o nome que se dá isso é eco, né? Eles ecoam conceitos do Antigo Testamento. E pela intertextualidade, esses conceitos então são colocados nos escritos que eles estão fazendo. Então, esse tipo de conceito, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, não me parece ser citação de nenhuma passagem específica do Antigo Testamento, mas Paulo está ecoando o ensino geral do Antigo Testamento. Ou seja, que o nosso relacionamento com Deus é baseado nessa dinâmica de que a obediência ao querer e à vontade de Deus produzirá a bênção, e a desobediência e o desafio a Deus e a sua vontade produzirá então o merecido castigo, né? É claro que o primeiro dever que Deus requer de nós é que nós creamos no seu Filho Jesus Cristo e que o recebamos como nosso único e suficiente Salvador. Então, essa citação aí me parece ser mais um eco. Por exemplo, aqui me recordei agora, Eclesiastes 10. Deixa eu só abrir aqui para ver se eu não estou... ver se minha memória não me traiu, mas parece que Eclesiastes 10... Pastor, eu tô lendo um livro aqui muito bom chamado Livres em Cristo, de Augusto Nicodemos. E ele fala na página 282, zombar dos profetas era torcer o nariz para Deus, e cita aqui Ezequiel 8,17. Os gálatas estariam zombando daqueles que eles deveriam, cheios de gratidão, sustentar com seus bens materiais. Aqui, essa passagem aqui que eu achei em Eclesiastes 10, 8 e 9, diz assim: quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por ela. Do que racha a lenha, expõe-se ao perigo. Ou seja, você vai colher aquilo que você planta. Ou seja, é a lei da causa e do efeito. Você encontra passagem como essa de Eclesiastes. E sim, de fato, no contexto, esse autor aí parece estar muito correto. O contexto você vê no verso anterior, né? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Porque de Deus não se zomba, então, ou seja, a ordem era para que as pessoas honrassem com seus bens os seus mestres, que se dedicavam a orientá-los, a guiá-los espiritualmente. Não fazer isso seria zombar de Deus, como Israel fez com os profetas do Antigo Testamento. Esse é o argumento aí do livro, né? Isso, bem nessa, justamente. Muito bom. Que é um argumento que eu já vi também em outros autores e, na verdade, eu vou por essa linha, assim, também. Eu acho que ela é bem coerente. Tá certo. Eu tenho que concordar com esse autor aí. Ô, pastor, mas abrindo um parêntese totalmente fora agora do assunto, mas já que tu tocou nesse assunto, mas o Augusto Nicodemos velho no sentido de mais idade, né? Já discordou do Augusto Nicodemos novo? Tipo assim, uma coisa que tu pegou lá, caramba, há 20 anos eu falei isso, eu escrevi isso. Ainda bem que eu mudei. Sim, algumas coisas, não tenho dúvida disso. Vou ver se eu me lembro de algumas aqui, ó, que eu posso dizer para você. Sem ofensar a ninguém, né? Eu, quando me converti, eu era arminiano radical. Lá vem. Eu era arminiano radical, de brigar mesmo, de chamar a predestinação de coisa do diabo. Olha aí, Jimmy Swagger também acha. Exatamente. Mas eu mudei há cerca de 2 anos e meio depois da minha conversão. Meu pensamento sobre isso foi completamente mudado, inclusive por um batista chamado Charles Spurgeon. Mudou minha maneira de pensar a respeito desse assunto. Eu tinha uma perspectiva também de Romanos 7, eu sempre li aquela passagem de Romanos 7 e preguei muito, né, como sendo uma experiência cristã. Lembra daquela passagem, né, que Paulo diz assim? Sim, o que quero fazer não faço. E depois eu tinha o quê? Tinha mais de 10 anos de convertido, eu mudei de opinião. Eu não acho que aquele capítulo 7 está descrevendo uma experiência cristã, mas o eu ali é um não convertido, é o judeu debaixo da lei, é legalista, querendo guardar a lei, e ele não consegue, até ele gritar, quem é que vai me livrar disso?
Então hoje essa é a minha posição, não é? Agora não mudei, eu estava recém, por incrível que pareça, eu estava vendo aqui minha biblioteca, fuçando minha biblioteca, achei a minha monografia de conclusão de curso do bacharelado. Eu terminei meu bacharelado em teologia em 83. E a minha monografia foi sobre o dom de línguas. Olha aí. Então, faz o quê? 83, faz as contas aí pra mim. Já faz 30 e poucos, né? 33 anos, 34, porque eu nasci em 82 e tô com 34. 34 anos que eu escrevi aquela monografia. Eu reli o que eu escrevi, que eu tinha até me esquecido que esse era o meu tema. Continuo pensando exatamente a mesma coisa. Olha, consistência. Nesse ponto, não tenho dúvida disso. Foi bastante consistente. Mas tem outras perspectivas. Por exemplo, a minha visão de Deus como Deus transcendente suplantava muito a imanência de Deus. Eu tinha meio que um medo de me tornar um teísta. Mas hoje, o conceito da presença, da imanência de Deus na sua criação e tudo mais é prazeroso para mim. É muito frutífero para mim também. Já mudei de... É o Bart novo e o Bart velho aí, ó. Agora, eu preciso dizer com muita clareza, né, que todos aqueles pontos essenciais que me tornam um cristão evangélico, né, isso aí nunca eu dei de pensamento, né? Desde o dia da minha conversão até o dia de hoje, a divindade de Cristo, a salvação pela graça, a presença do Espírito Santo em mim, a misericórdia de Deus na minha vida, o processo de santificação, isso aí nunca mudou. Mas de algumas compreensões de alguns pontos que inclusive me levam a divergir de um ou outro colega meu, né? Mas que me levam, eu realmente... Sim, eu mudei em alguns pontos. Eu acredito e acho que há espaço ainda para mudar, desde que eu seja convencido pelas Escrituras, como diria Lutero, né? Muito bom. Pastor, pra gente finalizar, o Cacau tem mais 30 perguntas pra fazer, mas eu também não quero deixar o senhor ir pra casa muito tarde, porque o senhor estava no escritório, eu não sei se era o escritório da sua casa ou era o escritório da igreja. Escritório da igreja. Olha só, então, pra gente finalizar esse assunto de Gálatas, o senhor já deu uma pincelada em alguns pontos, mas eu queria deixar isso mais claro até pro nosso ouvinte. Como é que a gente atualizaria o farisaísmo? São muitos pontos, né? Mas o que na tua cabeça agora salta, pastor? Tipo assim, ó, um farisaísmo moderno, onde nós precisaríamos pregar Gálatas. Ó, para esse farisaísmo moderno, tá aqui Gálatas. O que salta aos teus olhos, assim, um farisaísmo moderno? O farisaísmo moderno, ele pode ser encontrado dentro das nossas próprias igrejas, mais do que a gente imagina. A religiosidade, a ideia de que a religião, a prática religiosa, ela de alguma forma é meritória, ela conduz a Deus. Isso está presente nas igrejas históricas, está presente dentro da igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja metodista, na igreja luterana. Alguma coisa que faz parte da natureza humana, não é? A ideia de que ele pode ser o seu próprio salvador. Então eu acho que o pregador, pastor de uma igreja, um líder, um professor de escola dominical, alguém que tem voz na comunidade, ele sempre tem que falar na graça, tem que combater o legalismo, o mérito, insistir na redenção gratuita, no sacrifício completo de Cristo, na obra perfeita realizada, final e consumada de Jesus como sendo o caminho suficiente para chegarmos até Deus. Eu não canso de ensinar isso aqui na minha igreja e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas, inclusive vindo de outras igrejas, que chegam aqui e dizem: pastor, eu nunca ouvi isso. Eu sempre aprendi que com Deus a gente faz pacto, Deus a gente faz promessa, a gente faz voto, que se a gente fizer isso, Deus faz aquilo. Para obter o favor de Deus, nós temos que fazer sacrifício, nós temos que dar, temos que plantar semente, temos que fazer... Então, um movimento, aproveitando essas palavras que eu disse agora, um movimento neopentecostal com a ênfase na teologia da prosperidade, batalha espiritual, quebra de maldição, e todo esse misticismo associado a objetos ungidos, a práticas que são tiradas dos cultos afro-brasileiros e do catolicismo romano, contribui demais para as pessoas pensarem que elas são salvas por alguma coisa que elas fazem. Elas têm que merecer, elas têm que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus e receber desde a cura de uma doença até o perdão de pecados. Gente, isso está infestado no meio evangélico hoje. A quantidade de evangélicos que compreende a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, eu acredito que é muito menor do que o número que o IBGE registra como sendo de evangélicos. Diz aí que nós somos 1/4 da população brasileira. Eu, infelizmente, temo que a quantidade de evangélicos que entende o evangelho mesmo na sua pureza
beleza e simplicidade é muito menor do que isso aí. Então, a gente tem que pregar constantemente, pregar o evangelho, pregar a graça, explicar por que é pela lei, falar contra o pecado, falar da depravação total, mostrar aos nossos ouvintes que eles não têm a menor condição de cumprir o menor dos requerimentos de Deus. Então o farisaísmo está aí ao nosso redor, em todo lugar. Todas as denominações, de todas as formas possíveis, desde o catolicismo romano, que enfatiza isso, ao espiritismo kardecista, às seitas evangélicas, e mesmo dentro das próprias igrejas evangélicas, você vai encontrar isso. Então a solução para mim é essa, é fazer o que Paulo faz na carta aos Gálatas, apontar para Jesus o tempo todo. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele cumpriu a lei por nós. E não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Sabemos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. O tempo todo Paulo está destacando a pessoa de Cristo e a obra que realizou na cruz do Calvário. Então tá aí, estamos cercados disso e o antídoto é a pregação do Evangelho. E é a única coisa que nos faz livres em Cristo. Pastor, quero te agradecer por mais uma vez ter atendido aí o apelo do BTcast para estar aqui compartilhando um pouco, né, do que Deus tem ministrado, tem te ensinado, o que você tem estudado, e é sempre bom tê-lo aqui no BTcast. Obrigado mesmo. Nada, para mim foi uma alegria enorme estar com vocês e falar de um tema assim tão crucial, né, fundamental para a nossa vida, que é o tema da carta aos Gálatas, que é a maneira pela qual o homem pode ser justo diante de Deus. E parabéns aí porque a sugestão foi sua, né? Olha aí. Mas vai voltar aqui então para falar sobre Pentecostes, hein? Vamos lá, tá prometido aí. Olha aí, legal. Pessoal, esse aqui foi um papo introdutório ao livro Livres em Cristo, a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje, de Augusto Nicodemos, pela Vida Nova. Então, se você é estudioso, né, você que quer entender um pouco mais do que a gente falou aqui, tem detalhes e é um livrinho, tipo assim, tem mais de 300 páginas. Até aqui, rapaz, tem muito conteúdo aqui, é coisa pra caramba. Então, ó, você tá preparando uma série de sermões na igreja? Tá aí um comentário, que é com base também em pregações suas, né, pastor? Então ele também tem esse tom bem pastoral, né? Foi uma série extensa que eu preguei na carta aos Gálatas, e depois que o pessoal da Vida Nova é um pessoal muito criterioso, né, na preparação do material. O pessoal revisou o material, mandou pra mim, eu tive que complementar, tive que dar cara de livro mesmo. Foi um processo longo, mas eu acho que finalmente valeu a pena o livro. Ele tem esse tom pastoral, homilético, devocional, mas ele também é um livro bem exegético. Sim. Pastor, despede-nos então, por gentileza. É como o culto aqui, a gente pede a bênção final no BTcast. Os ouvintes fazem até mãozinha, pastor, verdade. Gente, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência e conta comigo aí, para o Deus quiser permitir e a gente puder fazer para usar essa ferramenta, viu, Bíblia? Que é uma bênção, atinge muita gente fala a respeito de como são abençoados aí pelo ministério do BTcast. Deus abençoe vocês. Amém. 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 Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.